Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui você vai descobrir os inúmeros benefícios de oferecer natureza para as crianças. O meu nome é Ananda e eu sou fundadora do Despertar Vivências Ecológicas. Como inserir a natureza em projetos pedagógicos? Tem um outro elemento interessante de trazer agora para a gente refletir, que são atividades e trabalhos que a gente acaba fazendo com as crianças. Tem um que é bem clássico, que é fazer um corpo humano de papel pardo. E aí, né, uma criança vai deitar, vai riscar na volta, fazer o papel pardo, né, aquele corpo para a criança reconhecer. E aí, o que vai se fazer com esse papel pardo? Vai pintar com tinta guache, vai fazer colagem, né? Tem que trabalhar colagem, fazer bolinha de papel crepom, tem algumas atividades assim. E aí, eu te convido agora a pensar que também é possível, não uma coisa não exclui a outra, mas que a gente possa ampliar os olhares e pensar que também é possível fazer uma colagem, fazer um enfeite naquele corpo com elementos da natureza, com tinta natural. Já pensou? Vocês conversarem com a turma, né, e propor, elaborar, construir tinta natural de chá de hibisco, de erva mate, de caldo de beterraba. Tem muita coisa na internet que ensina a fazer tinta natural, mas um dos princípios que eu já digo aqui, dá para levar o hibisco, por exemplo, a florzinha seca que a gente compra no mercado, leva para a sala, pede uma garrafa de água morna, coloca numa caneca essa água morna com um pouquinho, faz com as crianças, explica que aquela água tá morna, coloca um pouquinho de maisena antes, né, na água fria, mistura nessa água morna, observa esse chá se formando, tira as florzinhas dali e ali tu vai ter uma tinta um pouquinho mais grossa para trabalhar. E ainda mais que se tu for trabalhar com bebê, com criança bem pequenininha, essa tinta vai ter só elementos comestíveis, né? Então não tem problema. Então, uma forma de trabalhar essa arte desse corpo humano, por exemplo, com tinta natural. Tem que trabalhar a colagem, usa elementos da natureza. Já pensou o cabelo feito de terra, as roupas, né, ali coladas com folhas? Vai saber, as crianças vão certamente achar muitas possibilidades para, né, na sua imaginação, para enfeitar e para construir esse trabalho todo, né, com elementos da natureza. Olha para esse projeto que tu tem na mão e tenta fazer essa abertura no teu olhar sobre de que outras formas tu pode trazer para as crianças o tema e aproximar eles da natureza. Por exemplo, vocês vão, né, uma outra proposta, vocês vão fazer observação de animais, né? Vão trabalhar, sei lá, os animais do jardim, vão trabalhar os animais da fazenda, enfim, vão trabalhar animais. A primeira coisa, por mais que a criança já tenha visto, né, na TV, em casa, mas aí, enfim, né, vai perguntar para ela se ela conhece, vocês vão trabalhar os animais de jardim, vai perguntar para a criança se ela conhece a joaninha. Tudo bem. A primeira coisa, quando tu fores apresentar para essa criança a joaninha ou os outros insetos que vocês forem trabalhar, traz uma imagem de uma joaninha real. Isso é muito importante, muito, porque às vezes a criança, o contato que ela tem, a primeira vez que ela vai ver uma joaninha, vai ser daquela que tem o lacinho, se a joaninha menininha, com os olhos bem grandes, esbugalhados, e ela não está conhecendo o animal de verdade. Ela não está em contato com aquele ser. Aí é o que ela vê na escola ou o que foi apresentado para ela. A hora que ela vê uma, ela não vai saber reconhecer. Talvez reconheça, mas ela não vai reconhecer a verdadeira imagem, a verdadeira essência daquele animal. Então, atentem para isso. Que a criança possa ver e ter contato com os animais de verdade. Que seja uma foto que vocês talvez não consigam trazer para a sala, mas uma foto real de um animal real, na natureza de preferência, posada numa flor. Para que a criança possa fazer essas relações, né? Esse olhar para esse ser vivo, onde ele está, como que ele vive e tudo mais. Eu vou trazer agora um exemplo de um projeto que nós fizemos em uma escola ligado à arte. Então o projeto era arte, conhecer os artistas, as técnicas, pinturas, quadros e tudo mais.
E aí vamos inserir então a natureza dentro desse projeto. Quando a gente parou para conversar, né, para fazer o planejamento com a professora e tudo mais, a gente foi olhando para isso e planejando mostrar para as crianças, primeiramente, o que a natureza produz de arte. E antes de mostrar, a gente perguntou para eles, fizemos uma roda e conversamos com eles. E fizemos esse questionamento. Na natureza tem arte? A natureza consegue fazer, né, obras de arte? E a maioria deles, eles ficaram em dúvida, ficaram meio assim, mas a maioria deles respondeu que não. E a gente foi conversando com eles, assim, né? Se eles fechassem os olhos, por exemplo, né, ou um só, assim, e colocassem, né, mirassem para o céu com um pedacinho de uma árvore num canto, se eles acham que aquela seria uma boa fotografia, se eles acham que aquilo ficaria bonito, e eles iam dizendo que sim. Agora vamos olhar uma planta na escola, e eles iam dizendo que sim, que era tudo muito bonito. E a gente, né, conversou com eles. Vocês lembram que a gente viu que tem diversas formas de arte, a fotografia também é uma. Então a gente pode tirar fotos da natureza e aí a gente tem arte. Aí a gente foi conversando. E aí, em determinado momento, levamos imagens, 6 ou 7 imagens, de fenômenos que acontecem na natureza, como, por exemplo, árvores que trançam os seus troncos e acabam formando uma toca embaixo delas. Lago que acaba ficando rosa por conta da presença de bactérias. Areias no deserto que no correr, né, por conta do vento, vão fazendo linhas e listras, né, no decorrer da areia do solo. E mostramos isso tudo para eles. E eles ficaram encantados. Encantados com as fotos, vendo que aquilo é arte, que é bonito, que tem, né, toda uma história ali para ser contada. E aí convidamos eles depois a representar um dos, ou todos, ou o que eles tivessem mais gostado dessas imagens. Então vocês imaginem que a gente aproximou de um projeto da arte, né, que estava falando sobre arte, coisas que a natureza faz, coisas que a natureza acaba fazendo para a gente poder, porque a gente está permitindo que a criança possa olhar outras coisas, que não foi só o ser humano que fez, mas que ela possa olhar isso e admirar a beleza que tem. E aí ver isso também como arte. Então a gente faz esse convite. Se a gente não fizer esse convite, se a gente não proporcionar isso para a criança, como ela vai saber? Como ela vai ver? Em outro momento, dentro desse projeto, nós pegamos algumas folhas grandes de uma árvore, de uma castanheira e de uma outra, de um plátano, levei para eles e fizemos furos com o furador. A gente foi mostrando para eles para fazer furo com o furador e depois eles fizeram alinhavos com lã, barbante nessas folhas. Foi uma atividade que rendeu muito, muito, porque primeiro que eles gostaram de usar uma ferramenta que é utilizada no escritório, né, da escola, na administração da escola, eles usaram uma ferramenta, aí aquelas bolinhas todas que ficaram, eles estavam guardando, porque, né, enfim, dá para ser o famoso confete de natureza, né, e aí guardaram aquilo tudo, brincaram com aquilo, perceberam que conseguiam transformar a folha e além disso, fazer esse alinhavo, essa costura e aquelas folhas ficaram penduradas. Então eles construíram algo, uma obra de arte que eles amaram fazer essa atividade, além de outras coisas, botar a folha da árvore embaixo da folha ofício e pintar com giz de cera por cima. E a gente foi então criando com eles diferentes possibilidades de fazer arte com elementos da natureza.